Bom, pessoal, tem uma frase no mundo evangélico, na Bíblia, né? Não é no mundo evangélico, não, na Bíblia, que diz assim: tudo posso, o quê? Naquele que me fortalece, né? Eu vou falar sobre isso hoje, sobre essa frase. É uma frase das mais bonitas da Bíblia e muito injustiçada também. Vou logo entregar o jogo. Sabe que todo mundo fala essa frase para dizer, às vezes, o que ela não está dizendo. O que o pessoal diz? Meu irmão, você é um ungido de Deus, né? Você é poderoso, você é forte, você é vitorioso, você pode tudo, né? Naquele que te fortalece. Você vai poder, você vai vencer, você vai abrir as portas, você vai ganhar esse mundo, você é filho de rei, e você pode tudo, e você vai que vai, e você que vai mesmo, né? Então as pessoas têm essa ideia com essa frase de que é um ser vencedor, um ser ungido, um ser poderoso, um ser capaz de corpo fechado, né? Ninguém vai te abalar, ninguém vai te pegar, ninguém vai te dar uma rasteira, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Aí o cara ainda repete. Agora eu digo para o seu irmão, posso tudo, né? Vai dizendo assim, vai dizendo e você fica aí com força, sai animado. Se for para sair animado, até que eu posso concordar, né? Porque de vez em quando a gente precisa de uma palavra dessa. Vai, que Deus está na tua causa, Deus está na tua luta, não desanima, se levanta e vamos embora. Mas é injusto com o texto, né? Você já é um crente mais antigo que eu sei e sabe que essa frase é meio injusta como ela é dita dessa forma. Porque se eu for ler o texto aqui agora, você vai perceber que não é essa a intenção do Paulo quando ele disse isso. Já estou entregando no começo aqui para dizer que eu não vou falar disso, né? Eu já vou entregando aquilo que todo mundo diz, mas, de introdução aqui, só na hora que eu ler o texto você já percebeu que não quer dizer isso, essa frase maravilhosa, né? Vamos ler comigo? Está lá, Filipenses 4:11. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, eu gostei dessa tradução, porque diz assim: a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Entenderam? Qual é o sentido? É que ele pode passar dificuldade e pode passar fartura. Porque com Deus, ele pode passar todas as circunstâncias da vida. Ou seja, esse texto não está dizendo que você vai vencer tudo, que tudo vai ser maravilhoso, que tudo vai ser assim legal. Ele está dizendo que é o seguinte: tem situações boas e situações ruins. Eu aprendi a viver nesse mundo de forma que eu sei viver quando estiver tudo bem e sei viver quando está tudo mal. Então, segue-se que a interpretação mais legal bíblica é dizer, meu amigo, uma vida de crente nem sempre tudo é legal, nem sempre tudo é bom, às vezes você vai ter dificuldade, às vezes você vai ter uma luta muito grande, mas você pode passar por isso porque Deus é contigo e Ele vai te fortalecer. Seria a melhor interpretação para esse texto bíblico, certo? Ok? No entanto, tem outra frase aqui que eu acho melhor, e é que eu quero tratar com vocês. Diz assim, no versículo, qual é o versículo? Assim, no 11 mesmo, diz assim: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é muito bonito, né? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Qual era o contexto dali daquela carta? Paulo tinha recebido uma oferta. Paulo estava preso, estava numa situação ruim. Os irmãos de Filipenses pensaram, coitado do Paulo, né? Está lá na prisão, pode não ter muito recurso, pode estar passando uma necessidade. Vão mandar uma oferta para ele? Quando chegou a oferta, ele falou, olha, não que eu esteja necessitado, entendeu? Eu já aprendi a viver em situações difíceis, boas, né, tranquilas e tudo. Depois ele vai dizer, mas obrigado, Filipenses, pela oferta, porque já estou me sentindo muito satisfeito. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a gerir as finanças da minha vida de forma que eu não fique com necessidade. Eu aprendi a pagar minhas contas e gerenciar o dinheiro que eu tenho de forma que, se você me perguntar se eu estou bem hoje financeiramente, eu vou dizer que estou. Mas legal que você me deu uma oferta. Ô, glória, né? Obrigado aí, que foi legal. Já estou aqui super, né, suprido. Mas eu aprendi que tem hora que eu tenho que gastar menos e tem hora que eu tenho que gastar mais. Isso foi um aprendizado na minha vida. Eu aprendi. E por isso vai a pergunta agora, meu irmão, você já aprendeu isso na sua vida? Tem R$500 aí para me emprestar? Você tem assim na sua conta? Assim, tem R$1.000 na sua conta?
Ou está com menos 10 mil reais na sua conta? Você aprendeu a gerenciar a sua conta de forma que você está ali bem financeiramente? E se alguém quiser te dar uma ajuda, você diz, não que eu necessite, mas obrigado, me dê, né? Mas você já pode dizer essa palavra também? Você está bem nas finanças? Você consegue pagar tudo direitinho, tudo em dia? Está ali sem usar o cheque especial? Está legal? Você está bem? Passem essa reflexão. Paulo está dizendo, olha, isso foi um aprendizado. Você sabe que isso é um aprendizado. Porque quando eu recebi minha primeira mesada, eu gastei em Ice Keys e maluquinha, né? Você lembra da maluquinha que pregava assim no céu da banda? Tinha aquela bala soft também, vermelha, que pregava assim, quebrava o dente. Era bom para tirar o dente dos meninos, né? Dentista aqui, que é o Borges. Você botava assim a bala e tirava. Eu gastei numa tarde toda a minha mesada com bala. Eu saí com um saco do jornaleiro assim de bala. E gastei umas 3 fichas no jogo do Rambo, no fliperama que tinha no jogo do Rambozinho, que ele saía atirando assim todo mundo, e entrava num tanquezinho e fazia uma... Aí eu gastei tudo. Rapaz, depois dessa, meu pai não me deu mais mesada. Ele ficava perguntando o que eu ia gastar, né? Você vai aonde? Vai comer McDonald's? Quanto é? R$3,52. Toma aí 1, 2. Aí me dava contado para mim comer o lanche, porque eu gastava tudo. Eu não sabia gastar, né? Aí você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai ficando mais independente. Um dia você vira um jovem. E aí o que você consegue? O primeiro cartão de crédito. Foi aí que eu aprendi o que é pagar o mínimo da fatura. Porque você gasta tanto que não tem dinheiro para pagar completo. Aí o que você faz? Fica pagando o mínimo. Aí o mínimo vai fazendo uma bola de neve, vai ficando grande. Um dia o que você faz? Diz, pai, não estou conseguindo pagar, né? Porque você ainda é muito jovem, você ainda tem a opção de chegar para o seu pai e pedir, ô pai, me ajuda aí, olha, ficou aqui, está R$4.000. Como é que você... Aí faz uma brigada na sua cara, por quê? Porque você começou a pagar R$200 por mês e gastando 1.000 por mês. Aí você diz, não tem condição um negócio desse. Daqui a pouco o que você faz? Bota a sua empresa, vai trabalhar, vai fazer um negócio. Eu fiz isso e fali, né? Eu fali porque gastei mais do que arrecadava. E comecei, fechei as contas, deixei de alugar, fui lá para minha casa, botei todo o equipamento em casa, com alguns R$1.000 devendo também. Depois que eu paguei tudo, eu falei, nunca mais vou dever nada a ninguém, estou legal, vou fazer aqui a coisa bem direitinho. E foi verdade, consegui. Aí eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Aí eu aprendi que eu tinha que gerir meus recursos para não gastar mais do que eu ganhava. Um dia, quando fui entrar na igreja, eu fui ganhar menos do que eu ganhava lá no meu trabalho. O que eu fiz? Quebrei os cartões de crédito, né, diminuí as coisas. Hoje só tenho um cartão de débito, só tenho isso, só gasto o que eu ganho, não tenho mais nada. E aí eu aprendi a me adaptar. Tem gente que está nessa luta ainda, mas eu tenho um professor de economia, quando eu fiz administração lá na Unifor, ele dizia assim, as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. E o que ele queria dizer com isso? Que não tem limite para você gastar dinheiro. Mas você tem pouco dinheiro. Logo, você tem que gerir o que você tem para pagar as suas contas. Não é isso? Porque se você for ver, tem necessidades muito grandes. E um segredo que eu quero contar para você é que você tem que se adaptar. Não existe a opção de não se adaptar. Porque senão você quebra, né? Não tem opção. Você ou se adapta, ou você adia o momento que vai se adaptar. Porque você não tem como viver gastando mais do que ganha. Uma hora você destrói seu patrimônio, destrói sua casa, destrói tudo que tem. Ou você se adapta, ou se adapta. Ou você vai se adaptar gastando menos, ou muito endividado. Mas você vai se adaptar de qualquer jeito. Porque não tem quem vai ficar te financiando para você gastar mais do que você ganha. Adaptar não é uma opção. Você tem que. É chato, mas é. E Paulo falou, eu aprendi e hoje estou legal. Enquanto você não aprender, meu irmão, você vai passar uma dificuldade grande. Você vai destruir seus negócios, sua casa, sua família. Vai ficar um negócio muito ruim para você. Por isso, aprender a se adaptar é uma primeira lição para nós hoje, muito forte. E tem 2 coisas desse texto que eu achei interessante. A primeira é a passar necessidade. Não foi isso? Aprendi ao quê? Passando necessidade. Então, ele aprendeu a se adaptar no momento onde ele estava com fome e passando necessidade. E aí, meu amigo, é um momento muito difícil, porque não é fácil se adaptar a passar necessidade. Porque depois que você descobre como o jogo funciona, como é que é isso? Você ganha, sei lá, R$2.000 por mês. Você vai gastar 200 com energia, mais tanto com o colégio dos meninos, mais tanto com o supermercado, mais tanto com aluguel, e você vai sobrar R$100 para comer uma pipoca com seu marido na praça, né? Você
Você fez ali, você descobriu como é que a vida funciona, você consegue viver 20 meses nesse esquema que você montou. E você descobriu. Aí na hora que acontece o seguinte, você está passando uma crise tremenda, vem um novo filho, vem uma doença, vem uma situação que você não esperava, as circunstâncias mudaram na sua vida, o que acontece? Você tem que se adaptar a gastar menos. E aí, meu amigo, você sabe como é que é. Uma vez um colega meu chegou para mim na igreja, você nem reconhecia, parecia uma pessoa assim que nem você, né? Está aqui sentado, não demonstrava, eu chamava ele para sair para comer, ele não ia. Eu disse assim, rapaz, você é tão legal, você é meu amigo, vamos sair para comer um sanduíche, um negócio? Ele, não, hoje não. Depois da 10ª vez que eu chamei ele me revelou, não é porque eu estou sem dinheiro. Eu, mas o que aconteceu, rapaz? Não, eu estou há 1 ano desempregado. A pessoa parece estar bonita aí do seu lado, parece estar legal, mas às vezes ela está passando uma crise grande, sabe? E aí ela falou que estava 1 ano desempregado e ainda estava sem condição de arranjar um novo emprego, e estava endividado, e estava complicado. E eu pensei na minha vida, o que seria eu ficar 1 ano desempregado? Você já pensou na sua vida o que é passar 1 ano desempregado? 1 ano sem receber salário? Já pensou? Não, próximo mês sem receber salário, já pensou como é que seria? Só o próximo mês. Né? Você está aqui com todas as suas contas, aí você está aqui com o seu salário. Aí, de repente, próximo mês, não tem mais salário. O que você faz? As pessoas normalmente fazem o seguinte, acham que foi uma situação temporária. Aí dizem o seguinte, rapaz, estava na hora mesmo de eu sair desse emprego. Rapaz, é Deus me dizendo que ele tinha outro negócio para mim, outra alegria para mim. Eu já não aguentava mais esse chefe mesmo, então isso foi bom de Deus. Já recebi um dinheiro do seguro, desemprego, não foi? E o que é? Para mim dar uma desopilada. Vamos viajar, minha mulher, vamos para Guaramiranga, vamos para algum lugar, vamos ser felizes, porque essa é uma situação passageira. Aí você corta assim, uma saída ali para um lugar mais caro, vocês cortam uma besteirinha, mas vai dar certo. Ainda compra um presente para sua filha, ainda está terminando de pagar aquelas prestações que estavam no cartão que você não sabia que ia ser demitido, né? Então aí aconteceu. Aí passa algum tempo, você percebe que não arranjou um emprego de novo. O que você faz? Meu amigo, está começando a ficar difícil. Vamos ver se a gente corta mais uma coisinha, vamos ver se a gente pega um empréstimo no cheque especial, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Fica difícil mais um pouco. Você ainda não cortou o que tinha que cortar. O que acontece? Você começa a pedir um dinheiro para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu cunhado, para o seu tio, para alguém que você conhece, porque ali na esquina já está fechando o contrato, ali na esquina você já vai ser empregado de novo, daqui a pouco está tudo bem, você vai poder dividir essa dívida que você tem em várias parcelas e está tudo legal. Não consegue, fica com a dívida com os amigos, com a dívida com o banco. O que acontece agora? Não tem mais dinheiro para nada. Você vai sentar com a sua família e vai dizer, precisamos cortar. Vamos tirar um menino do colégio, vamos botar na escola pública. Como é que consegue fazer isso? Sem choro, sem lágrimas, assim é. Tira o menino, já assim que acontece. A discussão do tamanho do mundo para você fazer isso. E vamos tirar você da academia, e vamos tirar você de não sei aonde, vamos tirar isso daqui, vamos se mudar de apartamento, vamos morar no interior, vamos morar não sei aonde. Quando você vê, meu amigo, você está brigando com a sua esposa todo dia. Aí você diz, a culpa é sua porque você não devia ter sido arrogante, você não devia ter feito aquilo. A outro diz assim, você sempre foi assim, nunca parou em emprego nenhum. Começa aquela discussão jogando a culpa no outro, o outro jogando a culpa em... Sabe que o problema financeiro é um dos maiores casos de separação, é problema financeiro? Porque quando tinha dinheiro, estava tudo bem. Faltou dinheiro, vem um maligno, né? Vem no coração da gente, sai, começa a brigar, e começa aquela discussão. Daqui a pouco você está sem dinheiro e sem mulher, e sem casa e sem tudo. Olha só. Aí, o que Paulo diz? Rapaz, é um aprendizado você saber lidar com essa situação. Porque, às vezes, você tem que tomar as decisões para se adaptar antes que o caldo entorne. Você demora tanto para tomar uma decisão que, quando você começou a tomar a decisão, já está devendo os tubos, né? Já está devendo tudo. E você não sabe se adaptar quando a situação cai. Você nem se precaveu na sua mente que isso poderia acontecer. Então, o que Paulo falou? Rapaz, eu tenho essa consciência, eu sei que há momentos difíceis, eu já aprendi a me adaptar quando a coisa vai ruim. Então, eu tenho alguns conselhos para você, se você está vivendo isso, certo? Ou se você quer se preparar para viver esses momentos difíceis. Conselhos práticos. Primeiro, faça um pacto em casa antes dos momentos difíceis. Tem um plano. Você vai sentar com a sua esposa, ou na cama ali, do lado do travesseiro, e pensar, amor, o que aconteceria se eu perdesse o emprego? Ela vai dizer, o que aconteceria se eu saísse do meu emprego? Sei lá, vocês vão discutir isso.
Aí você vai dizer, a gente poderia cortar, tirar a secretária que está aqui em casa. Aí beleza, você já deixa ali meio acordado com ela, que se acontecer alguma coisa, você vai tirar a secretária. Não, a gente podia, de repente, parar de pagar essa casa e morar com meu pai. Aí você, na hora que acontecer, não tem briga. Já foi acordado antes. Na hora que acontecer, você já tem um plano de contingência e não vai demorar 2 anos para poder tomar uma decisão. Porque você vai, em vez de ficar endividando durante 6, 4, 5, 8 meses, você em 2 meses já começa a fazer os seus planos acontecerem. Você tem um plano. Você tem um plano? Se acontecer alguma coisa? Você precisa de um plano. O segundo se pergunte quais são as prioridades. O que não pode ser cortado. Aí você vai ver, olha, e colégio das crianças é prioridade. A gente pode mexer em tudo, só não mexe no colégio das crianças. E se você definir a prioridade, na hora que você vai cortar aquilo que não é prioridade, fica mais fácil. Você acordou, fica fácil. A outra coisa deixe todo mundo consciente da sua situação financeira, porque tem muito marido que não diz para a esposa como é que estão os negócios. E tem esposa também que não gosta de contribuir e não dizer como é que estão os negócios também. Aí ficam os dois achando que está tudo bem, quando o negócio explode, já está com a dívida de 50 mil. Então você tem que sempre estar dizendo, a gente está com esse problema, a gente está com essa dívida, a gente está devendo tanto. Por isso a gente tem que já começar a se programar, porque para não explodir na tua mão. E às vezes a mulher é a última a saber que o negócio estava ruim. Tem que deixar todo mundo... Aí daqui a pouco está todo mundo te culpando, mas você não disse direito como estava a situação acontecendo. Deixe todo mundo consciente, certo? Outra dica. Sempre considere a diversão quando ajustar as contas, porque não dá para viver uma situação difícil sem se divertir, tá? Isso aqui é um conselho meu. O casal fica tão preocupado, tão pressionado, tão chateado, tão ali no negócio da luta, que não para mais para se divertir. O que acontece? Sai da crise, mas acaba o casamento. Porque não consegue mais ver alegria no outro, não sente mais nada pelo outro, ficou machucado, ficou angustiado. Saiu da crise, mas saiu destruído. Por isso, tem que sempre guardar o dinheiro da praia. O dinheiro da alegria, da pipoca, do cinema. Tem que guardar. Esse dinheiro é precioso. O lazer não é secundário. O lazer é uma coisa importante na sua vida. Porque você precisa de distração de vez em quando. Você está ali, a atenção do maior do mundo. Aquela horinha que você sai, te deu uma recarga, te deu um negócio legal e você pode aguentar mais um pouquinho de tempo. Não tire o lazer da sua vida. Diminua o lazer, né? Diminui para uma bicicleta, né? Vai andar de bicicleta pela cidade. É um lazer que não gasta muito. Então você diminui, mas não tire o lazer da sua vida, certo? E a última aqui, a dica que eu tenho para você, tenha fé. E aí eu posto todas as coisas naquele Me Fortalece, né? Aquela animação que eu tenho que dar para você. Meu irmão, por que você vai passar por isso? Porque Deus te fortalece. Não é isso? Por isso, meu amigo, quando você estiver lá na situação do vale, mais difícil, mais complicado, mais lascado, você pensa assim, rapaz, mas eu vou vencer isso. Por quê? Porque eu tenho fé no Deus do impossível. Porque eu posso, porque Deus me dá força, porque... Então, você precisa ter fé. Sem fé, meu amigo, não tem como vencer isso, não. É muito difícil. É Deus que me sustenta nos momentos mais difíceis da vida. Por isso, meu amigo, você está passando esse momento, tenha fé, não desista. Não há tempestade que sempre dure, nem sol que nunca passe. Essa tempestade vai passar, meu amigo, na sua vida. Leve essa palavra de encorajamento para casa. Você não está aguentando mais? Vai dar certo. Calma o seu coração. Tenha fé. Tenha fé que Deus vai lhe ajudar, vai lhe dar uma visão preciosa para você sair dessa situação. Por isso, tenha um plano. Se organize. Organize a sua vida para que quando isso acontecer, você não demore muito para ter que se adaptar. Porque você vai ter que se adaptar. E quando você se adaptar, seja muito mais tranquilo, muito mais fácil, até que venha o momento especial da sua recuperação. Aí, o texto fala outra coisa. Ele diz que aprendeu a viver tendo muito. Você sabe viver tendo muito? Você sabe viver com fartura? É muito fácil, né? Porque viver com dificuldade é um aprendizado. Mas viver como quem tem muito dinheiro é muito mais fácil. Você não tem que fazer renúncia, você não tem que cortar nada, você é só alegria, é só satisfação, é só botar tudo aí para fora, é só chamar os amigos, fazer churrasco, tá tudo legal. Ter mais dinheiro não tem problema nenhum, não é bem assim. Se você conhece um pouco de gestão de dinheiro, você vai perceber o que diz em Eclesiastes. Quanto mais dinheiro, mais gasto você tem. Quanto mais dinheiro, mais bocas para se alimentar você tem que sustentar.
Quanto mais dinheiro, mais responsabilidade você tem com esse dinheiro. Porque você ganha junto com o dinheiro muita gestão, muita administração e muita responsabilidade. Então você tem que aprender a ter dinheiro. Você se lembra daquelas matérias de jornal do Fantástico? Que o cara ganhava na loteria, iam atrás para saber o que aconteceu com a pessoa? Não dava muito tempo, o cara estava o quê? Pobre de novo. Porque não sabia viver com dinheiro. Quem não sabe viver com dinheiro, sempre tem que se adaptar a viver com necessidade. Porque toda vez que está com dinheiro, perde o dinheiro. Por isso você, olha, tem gente, às vezes também com dinheiro, vem a pressão psicológica das responsabilidades. Tudo fica na sua mão e diz assim, mas você ganha mais, então você aguenta. Não é? Tem irmão aqui na nossa igreja que subiu de cargo, não consegue nem ver mais os amigos. Não consegue nem mais falar com ninguém, porque está ocupado, está resolvendo o problema de todo mundo aí, né? A Jamília aí, subiu de cargo ali na secretaria, está ocupada, dando entrevista, fazendo tudo, mas pense na pressão que ela está sofrendo. Né? Porque ganha mais dinheiro, mas também fica cheia da pressão. Né? O Luiz aí, tinha várias empresas, né, Luiz? Viajava o Brasil todo para ir atrás dessas empresas. Um dia ele me disse que não sabia nem onde estava, saiu numa cidade, onde é que eu estou, porque é tanta coisa indo para cima e para baixo que eu já me esqueci. A pressão grande para gerir um negócio. Porque junto com o dinheiro vem uma responsabilidade, uma administração. Você dá um passo em falso, você perde 50 mil. Você dá um passo em falso na empresa, você tem que pagar um negócio de uma rescisão grande ali no negócio. Então o dinheiro ele exige de você uma administração forte. É muito ilusão achar que dinheiro assim, é tudo facilidade. Sem contar que o cara, quando tem dinheiro, era legal quando era pobre. Aí ficou com dinheiro e ficou arrogante, né? Tem aquelas coisas também. O cara, quando era pobre, era humilde. Eu falava com a gente, saía com a gente, ficou otário. Ó, ficou com dinheiro, aí isso aí, ó, não sabe ganhar dinheiro, não. Tem que aprender a ganhar dinheiro. Tem que ser humilde, tem que ser um cara legal, tem que ser um cara com dinheiro e legal. Olha só, você vai ser nota 10. Se você for um cara com dinheiro e legal, você deu certo aí na vida, né? Aí você gerindo o dinheiro bem. A outra coisa que acontece é o seguinte, e aí eu vou falar aqui um pouco mais forte para você. Isso aqui é uma palavra bíblica, certo? Diz assim, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais, ó o bufo aí na sua cabeça, ó, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Rapaz, você tem dinheiro, e não haja com caridade, não haja com generosidade, não haja investindo em projetos sociais, não haja tendo coração de compaixão, você não tem o amor de Deus no coração, não. Porque você vê a necessidade desse Brasil todinho, você com dinheiro não faz nada. Rapaz, tenho que aprender a saber ter dinheiro. Para ajudar o próximo, para ser um cara legal quando tiver grana, para saber manter a grana quando eu tiver a grana funcionando. Não é só saber, assim, não ter dinheiro. Tem que saber aprender, porque o cara que não sabe, ele acaba gastando e gastando tudo. Por isso, meu amigo, sei passar dificuldade e sei passar e sei ter dinheiro. Isso é um aprendizado de vida. Nem vou perguntar, você tem dinheiro aí? Você está com bastante? Né? Você tem gente que tem bastante dinheiro, né? Ó, mas tem uma outra coisa que eu quero aprofundar com vocês, e essa é mais forte. E talvez seja aqui que eu quero chegar com vocês nesse texto. Talvez você até agora tenha dito assim, rapaz, são aplicações bacanas, são aplicações interessantes, consegui aprender muita coisa hoje, mas tem mais uma coisa para você aprender. E talvez agora a gente vai tirar esse texto um pouquinho da caixa e vai aprofundar um pouco mais ele, certo? Eu quero que você me acompanhe agora. Diz assim, o segundo ponto, que é o último ponto da gente, mas é um ponto mais profundo que eu tenho para vocês, diz assim, como esse contentamento, essa adaptação se encaixa na vida de Paulo. E isso é o mais importante para a gente agora. Porque até agora a gente aplicou isso como naquela questão da minha vida prática, pessoal e cotidiana. Mas agora eu quero entender por que Paulo agia daquela forma. E você vai perceber que é algo mais profundo do que apenas uma gestão financeira. Porque aí você vai começar a perceber que isso tem a ver com o propósito de vida que ele tinha. Vejam só, quero fazer algumas circunstâncias aqui com você. Paulo, ele era um judeu influente na sua época. Ele era um cara que tinha contatos com o templo, tinha autoridade lá dentro, tinha voz. Ele era um cara que era cidadão romano, tinha um negócio próspero por causa disso. Ele tinha 2 cidadanias lá em Tarsis, uma casa em Tarsis, uma casa em Jerusalém.
ele tinha parentes e famílias. Quando ele se converteu, ele teve que perder quase tudo isso. Ele foi perseguido pelos judeus e não encontrava casa entre os cristãos. Passou 3 anos no deserto. Aí você pergunta, foi escolha dele? Ele se escolheu se converter, ele aceitou o chamado, ele aceitou o propósito, começou a pregar lá em Damasco. Mas, ao mesmo tempo que ele aceitou o propósito dele, ele teve que renunciar a toda uma vida de estabilidade financeira que ele tinha. E de autoridade que ele tinha. Foi uma escolha que ele fez que precisou fazer ele se adaptar. Mais adiante você vai perceber que ele era pastor em Antioquia. Era um pastor, 1 ano pastoreando uma igreja. Tinha muitos mestres, muitos profetas, muitos líderes, uma congregação pulsante, chamada de cristãos, pela primeira vez na história. Era grego, estava dentro do propósito dele, porque ele foi chamado para pregar os gregos. Ele podia ficar ali o resto da vida. Mas ele disse, eu vou rodar esse mundo todo pregando o evangelho, porque foi para isso que eu fui chamado. Ele podia ficar confortável, não podia? Podia ter estabilidade financeira, não podia? Mas foi fazer o propósito dele. Começou a viver privações, necessidades, porque ele foi fazer o propósito que estava no coração dele. Dali adiante ele tinha uma estabilidade nas igrejas da Galácia. Estava tranquilo, podia ficar ali naquelas igrejas que ele já tinha montado. Foi apredejado, se lascou, mas já estava tudo bem. Aí ele pensou, não está legal, vou para Macedônia, o pior lugar do mundo para ele ir. Diz que lá ele quase perdeu a vida, quase se desesperou. Foi tanto peia, tanto massacre, que se você ler a carta de Coríntios, você chora. Ele podia ter ficado na Galácia? Podia, mas ele fez uma escolha. Isso fez ele ter que se adaptar e ganhar e viver com menos e até se desesperar da sua vida. Mais adiante você vai perceber que quando ele foi para Jerusalém, todo mundo revelava que ele ia ter cadeias e prisões. Dizia, Paulo não vai para Jerusalém, você vai ser preso. Não faça isso. Ele disse o quê? Importa que eu cumpra a vontade de Deus. E ele foi lá, foi preso e ficou preso durante 2 ou 3 anos. Ele podia ter ficado numa cidade grega, escondido, tranquilo, sem ter preocupação. Podia, mas escolheu fazer o propósito de Deus. E isso fez com que ele passasse necessidade e ficasse preso e escrevesse essa carta de Filipenses. Mas ele diz, foi ali que eu consegui evangelizar toda a guarda do Império Romano e o pessoal está tudo se convertendo aqui. Porque ele olhava o propósito de Deus na vida dele e não as circunstâncias da estabilidade financeira que ele tinha. E aí você começa a pensar, por que que eu aprendi a adaptar-me, aprendi a ser contente, é tão relevante para a vida de Paulo? Porque ele estava aprendendo que não podia comprar um carro mais caro sem ter dinheiro? Porque ele não podia ter 50 pares de sapatos em casa? Quantos pares de sapato você pode ter na vida? Você vai usar isso tudo? Então, contentamento é você ter só 5 pares de sapato, que isso dá para você viver a vida. Não era isso que Paulo estava dizendo. Não era isso que ele estava vivendo. Sabe o que é que ele estava vivendo? Ele tinha um chamado para ser um apóstolo itinerante por esse mundo. E para viver esse chamado, ele tinha que abdicar de uma estabilidade financeira e de uma segurança. E para isso ele teve que aprender a viver tendo pouco e às vezes tendo um pouquinho mais. Porque nessa estrada da vida ele ia sofrer perseguição, apedrejamento, naufrágio e o tanto de dificuldade que ele viveu. O contentamento foi uma ferramenta para ele cumprir o seu propósito. O contentamento foi uma opção para que ele pudesse fazer tudo o que ele tinha no coração dele com Deus. E aí, meu amigo, a pergunta fica, você poderia ganhar menos para fazer o propósito de Deus na sua vida? Você poderia ter menos estabilidade financeira para poder cumprir o que Deus colocou no seu coração? Você podia abdicar de algumas coisas na sua vida para cumprir aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Na sua alma, no seu coração, na sua história? Porque de repente há coisas que Deus tem para você, e para você manter o seu privilégio, a sua maneira de viver adaptada de classe média, você diz, não, se eu fizer isso, vai ser muito difícil. Por isso, deixa eu continuar com a minha vida tranquila, segura e estável. Mas Paulo disse, eu preciso me aprender, me adaptar a uma circunstância mais difícil, porque eu tenho um propósito e preciso cumprir esse propósito. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo buscou em primeiro lugar o reino de Deus na vida dele. Eu não estou dizendo para você virar pastor, não. Porque há uma ideia de que promoção de crente é virar pastor, é virar líder de ministério.
Não, é você descobrir o que Deus quer para você nesse mundo, é ser sal e luz lá fora. Lá onde você está vivendo, onde você está habitando, o que Deus colocou no seu coração para você salgar na sua região, no seu trabalho, na sua vida. Você é sal para quê? E você está salgando? As suas decisões e prioridades revelam o propósito de Deus que está na sua vida? Porque se você está se contentando para ter mais dinheiro para comprar um sapato melhor, isso não é muito bem o que a Bíblia está querendo dizer. Está querendo dizer que você deve ter um propósito divino na sua vida e as suas finanças devem refletir isso. De forma que você pode até passar necessidade, mas você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E às vezes é isso que a igreja da prosperidade não entende. Porque ela acha que o propósito de Deus é fazer você ficar rico, é ser rei nesse mundo. Mas não é isso a ideia. A ideia é dizer o seguinte: há uma riqueza invisível que você pode ter, que são os frutos do seu ministério, do seu propósito. E essa não é contabilizada materialmente, porque se você for ver em Filipenses 4, versículo 1, Paulo vai dizer: vocês são a minha coroa e a minha herança, vocês são a minha alegria. Vocês, filipenses, são a alegria que eu tenho no coração. Por que ele está dizendo isso? Porque, olha, se você olhar a minha circunstância pessoal, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde cair morto, eu estou preso, eu estou lascado. Vocês vão dizer: esse cara é um cara amaldiçoado. Eu sou rico, por quê? Porque eu plantei igrejas por esse mundo todo e isso é a minha alegria. Por isso o propósito não se realiza com dinheiro. O propósito se realiza com um legado que você vai deixar nesse mundo, com uma história que você vai construir. E o seu dinheiro tem que viver em função dessa história, e não você viver em função do dinheiro. Por isso a minha satisfação e a minha felicidade não vem da quantidade de dinheiro que eu tenho, mas daquilo que eu tenho feito com esse dinheiro. E da maneira que eu organizei minha vida para tornar isso uma realidade. Então, nessa perspectiva, esse último ponto que eu tenho para vocês, ele vai trazer essa reflexão. Uma vida de contentamento pode e deve servir para viabilizar o seu propósito. Mateus 10, 39 diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem acha a sua vida, né? Quem tenta procurar, quem tenta manter, quem tenta viver tudo que quer viver nessa vida, vai acabar sem viver a vida. Mas quem perde algumas coisas, renuncia algumas coisas em favor de mim, esse vai encontrar um propósito, um sentido de existência muito mais profundo, muito mais legal, muito mais satisfatório do que você está vivendo hoje. Por isso, meu amigo, quando você for fazer a sua pesquisa em casa e dizer: o que é prioridade na nossa vida, minha mulher? Aí a mulher vai chegar para o marido e vai dizer: meu marido, qual é a nossa prioridade nessa vida? Que a sua resposta seja buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém?